Graça e paz. Este é o nosso canal Cristo em Vós. Rolling as a mighty ocean in its fullness. Nesta tarde nós vamos falar sobre Atos dos Apóstolos. Eu tenho aqui em minhas mãos o livro de Justo Gonzalez, Atos, o Evangelho do Espírito Santo. Um livro maravilhoso. E esse livro foi dedicado pela livraria Jerezim Books, que é a nossa livraria brasileira aqui no estado de Massachusetts. Aqui do meu lado direito eu tenho Valber e à minha esquerda Elisael. e junto nós vamos falar desse livro maravilhoso. Valber, fala para nós um pouco sobre Atos dos Apóstolos. O livro de Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas, que foi um médico e atuou também como historiador para escrever o Evangelho, um dos Evangelhos. E ele escreveu o livro de Atos por volta de 62. O livro de Atos é colocado na nossa Bíblia, por uma arrumação, é colocado na nossa Bíblia como o quinto livro no Novo Testamento. E por ser um livro de história, ele tem um estilo narrativo histórico. O meu irmão Elisael também vai falar um pouco sobre Atos dos Apóstolos. Elisael, sobre o livro de Atos dos Apóstolos, que é o livro de história da igreja, o que você tem para contribuir conosco nessa tarde? Então, como o primeiro livro de história da igreja escrito, Atos registra a resposta inicial à grande comissão. Se encontra lá em Mateus, no capítulo 28, 19 e 20. Também ele nos dá informações sobre as 3 primeiras décadas de existência da igreja, material que não se encontra em qualquer outro lugar do Novo Testamento. Embora não seja primariamente um trabalho doutrinário, Atos enfatiza que Jesus de Nazaré era o tão aguardado Messias de Israel. Mostra que o Evangelho foi oferecido a outros povos, não somente ao povo judeu, embora iniciasse com o povo judeu. Enfatiza a obra do Espírito Santo, mencionada mais de 50 vezes no livro de Atos. Atos também faz menções frequentes ao Antigo Testamento. Atos é rico em transições do ministério de Jesus ao ministério dos apóstolos, da Antiga Aliança, a Nova Aliança, e também de Israel como testemunha de Deus. Atos retrata a relação prática da Nova Aliança na vida da Igreja de Cristo aqui na Terra. Amém, que bênção, né? Também naquilo que estudei, eu vejo que no contexto de toda a narrativa bíblica, o livro de Atos, ele conta o começo da história da igreja que Jesus estabeleceu. E esse livro, ele começa ali no capítulo 1, por exemplo, com a ascensão do Senhor, e ele é o livro que registra como a grande comissão começou a ser cumprida. É escrito do ponto de vista das atividades dos apóstolos, né? Especialmente o Pedro e o Paulo. Alguns estudiosos, por exemplo, de fato, dizem que o livro pode ser esboçado em 2 grandes divisões, baseando no trabalho desses 2 homens. Alguns dividem um livro em 2 partes. Pedro, que começando ali no capítulo 1 até o capítulo número 12, e o Paulo, começando do capítulo 13 até o capítulo de número 28. Mas não para por aí não. O Atos dos Apóstolos ainda tem muitas informações para nos dar. Valber, fala um pouco sobre o apóstolo Pedro para mim. Bem,
O apóstolo Pedro, ele está sempre, como no princípio, ele está sempre encabeçando a lista dos apóstolos em cada um dos relatos dos evangelhos. O que nos sugere que os escritores do Novo Testamento consideravam o mais importante dos 12. O apóstolo Pedro em si não escreveu tanto quanto João ou Marcos ou Mateus, mas ele emergiu como o líder mais influente da igreja primitiva. Embora 120 seguidores de Jesus tenham recebido o Espírito Santo no dia do Pentecoste, a Bíblia registra as palavras de Pedro, lá em Atos 2, versículo 14 até 40. E são os versículos 22 a 24 que ele, Pedro, dá o primeiro testemunho público de quem era Cristo. E nos versículos 37 até o 40, temos o resultado dessa pregação, quando nós lemos. Ele sugeriu que os apóstolos procurassem um substituto para Judas Iscariotes, que está lá no primeiro capítulo, no versículo 22. Ele e João foram os primeiros a realizar um milagre depois de Pentecoste, curando um paralítico na Porta Formosa. Maravilhoso, né? Elisael, o Valber nos contribuiu falando um pouco sobre o Pedro. Enriqueça mais um pouco esse assunto, citando o apóstolo Pedro, e agora faço uma confusão aí na nossa cabeça de Pedro e Paulo, né? Os dois apóstolos são muito citados na história. Exatamente, é muito riquíssimo o material, e essa discussão, esse bate-papo aí, esse entendimento desses dois grandes homens de Deus é maravilhoso. E nós encontramos, né, no livro de Atos, narra as viagens de Paulo, assim também como as viagens de Pedro, né, que também viajou extensamente, mas é registrada na Epístola aos Gálatas que este, né, apóstolo visitou Antioquia. Você encontra lá em Gálatas 2:11, né, em Corinto também, lá você vai encontrar em 2 Coríntios capítulo 2 a 12, e talvez Roma, né? Pedro sentiu-se livre para servir aos gentios. Você pode conferir, né, tá? Você vai encontrar em Atos, no capítulo 10, mas ele é mais bem conhecido como o apóstolo dos judeus, aquele que aí, né, está mais tratando com o povo judeu. À medida que Paulo assume um papel mais ativo na obra da igreja, e à medida que os judeus se tornavam, né, mais hostis ao cristianismo, Pedro foi relegado a segundo plano na narrativa do Novo Testamento, né? E a tradição diz que a Basílica de São Pedro, em Roma, né, está edificada sobre um local onde ele foi sepultado, né? Isso aí é o que eles dizem. E escavações modernas, né, sobre a antiga igreja, exibem um cemitério romano muito antigo e alguns túmulos também, né, usados apressadamente para sepultamento de cristãos. Uma leitura cuidadosa dos evangelhos, né, sobre a antiga igreja, a igreja primitiva, esteja ciente de que os eventos, né, contados no livro de Atos são apenas uma amostra do trabalho que estava sendo feito por todos os apóstolos, por outros discípulos, enquanto iam por toda a parte, né, divulgando as novas sobre Cristo. Essa não era certamente a única obra sendo feita, nem eram, né, estes os únicos eventos que aconteciam na vida de Pedro e Paulo, visto que o Evangelho espalhou-se através do mundo durante o primeiro século. É claro, né, que muitas pessoas trabalharam bastante, né, para disseminar as boas novas do Evangelho de Cristo. Amém. Valber, fala para nós agora qual é realmente o período que cobriu o livro de Atos dos Apóstolos. Pois bem, o livro de Atos dos Apóstolos ele não se propõe a ser no fim não é
uma narração de todos os acontecimentos do primeiro século. Os relatos dos evangelhos cobrem aproximadamente 33 anos. Atos cobrem os 34 anos que se seguem. E então as epístolas e o Apocalipse nos dão uma ligeira visão do último terço do século. Ainda que Atos cubram apenas cerca de 30 anos, são 3 décadas muito importantes, durante as quais a igreja começa em Jerusalém e cresce para abranger todo o mundo romano. O livro começa com a ascensão de Cristo, lá no primeiro capítulo, e termina com a prisão de Paulo em Roma, no capítulo 28. Benção, né? Muitas bênçãos. Eu vou fazer um comentário sobre Matthew Henry, que nas percepções de Matthew Henry sobre o capítulo 1, versículo 6 até o versículo de número 11, diz assim, abre aspas: eles foram zelosos em perguntar seu mestre sobre algo que nunca os havia orientado a buscar, nem encorajado a buscar. Nosso Senhor sabia que sua ascensão e os ensinos do Espírito Santo logo acabariam com essas expectativas, e dessa forma apenas repreendeu-lhes. Mas é um aviso para a sua igreja em todas as épocas, para tomar cuidado com o desejo de conhecer a sabedoria proibida. Ele tinha dado aos seus discípulos instruções para o cumprimento do seu trabalho. É suficiente para um cristão. Foi suficiente a sua preocupação em dar aos cristãos uma força que se equiparasse às suas lutas e aos serviços, e que, sob a influência do Espírito Santo, eles poderiam, de uma forma ou de outra, ser testemunhas de Cristo na terra, enquanto este, nosso Senhor, no céu, ele governa seus interesses com perfeita sabedoria, verdade e amor. Quando permanecemos em pé, fitando e perdendo nosso tempo com nossos pensamentos, a ideia da segunda vinda de nosso Mestre deveria nos sacudir e nos acordar. Quando permanecemos com os olhos fixos e temerosos, ela deveria nos confortar e nos encorajar. Possa nossa expectativa por esse acontecimento ser firme e alegre, dando-nos o cuidado de sermos achados sem culpa pelo Senhor. Amém.